O meu percurso académico começou na antropologia. Portanto, eu licenciei-me em Antropologia Social no ISCTE, já há muitos anos atrás, no século passado, literalmente. E depois sempre quis tirar Psicologia, era a minha finalidade. E depois tirei Psicologia Educacional no ISPA, e foi aí que me deslumbrei com a área da educação. Tive uma professora extraordinária que me seduziu imenso, porque muitos das pessoas que entram em Psicologia querem entrar em Psicologia Clínica, aquela coisa de... E eu cheguei ao terceiro ano e tive uma professora extraordinária que me levou para as áreas da educação, e a partir daí fiquei seduzida e fascinada pela educação. Portanto, depois tirei em Dom César, em reabilitação na altura, portanto, muito relacionado com as necessidades educativas especiais também e com as questões da deficiência. E depois comecei a dar aulas no ISPA, na João de Deus, no Instituto Piaget, e surgiu uma possibilidade de tirar um doutoramento. E o meu orientador, na altura, quis muito que fosse na área da violência escolar. E quando eu comecei a fazer pesquisa, deparei-me com o bullying, que era uma coisa nova na altura, portanto, isto foi em 2000, já lá vai uns anos. E falava-se... Era uma coisa nova cá, em Portugal. Portanto, o bullying já tinha alguma investigação feita fora. E eu optei por fazer mesmo a minha investigação, a minha tese de doutoramento só sobre os comportamentos de bullying associados à saúde, ao bem-estar, às repercussões. E pronto, e foi daí que começou a investigação. Portanto, tive conhecimento com uma série de autores, de estudos, de práticas, de programas de intervenção, de caracterização do fenómeno. E pronto, a partir daí, depois, entretanto, ingressei na Escola Superior de Educação de Santarém, e é onde estou. Também quase, foi em paralelo, foi em 2000, 2001. Portanto, desde aí que tenho estado na docência e na investigação. A palavra que é um bocadinho nova, sempre existiu. Mas, digamos assim, olha, eu, por exemplo, eu só tive consciência que existia bullying, a palavra bullying, quando comecei a trabalhar e a investigar, porque o fenómeno em si era uma coisa que, desde os meus tempos de escola, que eu me lembro, não é? E consigo identificar comportamentos específicos. E agora, passados 20 ou 30 anos, penso assim, aquilo era bullying. Portanto, o bullying sempre existiu. Tem a ver com abuso, tem a ver com prepotência, tem a ver com intimidação. E, portanto, nós temos muita terminologia e vocabulário que se enquadra dentro do comportamento de bullying. Só que como o termo, eu não gosto muito de usar estrangeirismos, mas há de facto traduções muito difíceis de fazer. E o bullying eu não consegui uma tradução fidedigna. Quando falamos em assédio, por exemplo, assédio é um dos comportamentos de bullying, existem outros. E se eu falar em intimidação, existem outros. E, portanto, é muito difícil encontrar é um comportamento abusivo, mas se alguém bater no outro, é mais que um abuso, não é? Portanto, é uma ofensa física. Há uma série de comportamentos lá metidos dentro desta categoria que eu não consigo encontrar a tradução. Mas, de facto, não é um fenómeno novo. O ciberbullying, sim, mas o bullying não é um fenómeno novo. É um fenómeno que foi trazido para a agenda e que foi caracterizado, e nós começámos a perceber, arranjámos um nome para um comportamento que nós já conhecíamos. Temos muita diversidade nas escolas. Agora, as palavras politicamente corretas e que estão no dia-a-dia é inclusão e diversidade, igualdade e equidade, pronto, são as palavras do dia. E muitas das vezes, apesar de vivermos numa cultura democrática e com liberdade de expressão, muitas das vezes as pessoas têm receio de falar quando há coisas que as inquietam. E eu penso que as escolas hoje em dia passam por grandes desafios ao tentarem integrar no mesmo espaço, no mesmo ritmo, no mesmo programa, uma diversidade de alunos que têm backgrounds muito diferenciados,
backgrounds culturais, nacionalidades diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, valores diferentes, prioridades diferentes, objetivos diferentes, e temos tudo na mesma sala. E isso não é fácil de gerir. Por muito nós falamos, e por muito que eu seja defensora da inclusão e da participação e da igualdade de oportunidades, não é fácil concretizar isso em sala. E eu às vezes penso que os professores não são suficientemente compreendidos. A fronteira e a linha entre aquilo que nós consideramos que é o aceitável e aquilo que já é inaceitável é ténue, é frágil, é difícil de estabelecer. Mas no bullying eu acho que é fácil de estabelecer. Porque a diferença entre um calduço amigável e um calduço intencional e que magoa é a repercussão que tem no outro. E, portanto, eu às vezes ando pelas escolas, ando muito pelas escolas, e assisto a linguagem dos adolescentes, dos jovens, que é uma linguagem que utiliza um palavreado ofensivo. Soa isto, soa aquilo, na brincadeira, entre amigos verdadeiros, em que as miúdas se chamam nomes menos polidos e que ao primeiro olhar nós vemos que aquilo é na brincadeira e é sentido pelo outro ou pela outra como uma brincadeira. Mas também vemos que o mesmo nome, com outra miúda, mais frágil, mais isolada, mais sozinha, com uma autoestima mais fraca, com uma sensibilidade diferente, aquele nome magoa. E quando ele é dito, ou esse calduço, quando ele é feito com essa intenção, porque eu sei que ele vai receber aquele calduço e vai ficar diminuído, amedrontado, receoso, e se eu faço isto hoje, amanhã e depois com essa intenção, essa é a linha ténue. Portanto, há comportamentos, de facto, que podem ser, a olho nu, mais crus, mais ofensivos, mas que são feitos num clima de cumplicidade, de intimidade, de amizade, de proximidade e de igualdade, e que não é sentido como uma ameaça nem como uma ofensa. Um pai pode achar, que horror, que linguagem, vocês falam assim uns com os outros. Oh pai, estamos a brincadeira, isto. E pode não ser uma linguagem muito correta, mas não é a fronteira do bullying, nem é a fronteira daquilo que magoa. Portanto, essa é a linha. Quando aquilo é utilizado com intenção e quando eu sei que aquele calduço ou aquela palavra vai magoar. E como eu sei que magoa, volto a fazer. E essa é a linha. Se houvesse uma escola mais feliz, claro que conseguíamos evitar casos de violência. Isso eu aliás, quando às vezes me perguntam quais são as estratégias de prevenção, como é que se faz, o que é que se pode fazer para diminuir o fenómeno da violência, é assim, claro que nós temos que ir às causas da violência, não é? E nas causas temos uma panóplia de causas, mas quando nós temos um clima bom, vem menos ao de cima a vontade, a motivação para ser violento, a oportunidade, a razão para ser violento, porque eu estou num clima onde me sinto bem, não é? E portanto eu acho que parte muito daí. Nós podemos ter muitas estratégias de intervenção e muitas delas são de facto muito eficientes, mas se conseguirmos trabalhar no clima emocional, socioemocional das escolas, das salas de aula, nós conseguimos prevenir muito das questões do bullying, do cyberbullying e da violência. Porque não há razão, não há vontade. Estou aqui tão bem, dou-me tão bem com eles, criamos uma cultura tão boa, temos uma relação tão extraordinária com os professores, a direção da escola é acolhedora. Há uma série de iniciativas e de projetos e de oportunidades onde eu posso participar, onde eu sou chamado a participar, onde eu sou valorizado. Para que ser violento? E, portanto, mesmo que possa haver depois violência fora dos portões, muitas vezes há,
Eu, quando entro para a escola, entro para o meu lugar seguro, entro para o meu espaço, onde eu me sinto bem. E há alguns casos de estudo de escolas e de turmas e de circunstâncias em que os testemunhos são nesse sentido. É assim, eu, quando vinha para a escola, saía do meu mundo de violência, de pobreza, de miséria, enfim, e ia para um espaço onde eu era o João, a Maria, onde os professores conhecem o meu nome, conhecem o meu percurso, me valorizam, se preocupam comigo, onde os meus colegas são próximos, onde há colaboração, onde há verdadeira inclusão. E, portanto, quando falo em escolas felizes, eu lembro-me logo de uma série de iniciativas, o Happy Schools, o Ubuntu, portanto, há uma série de iniciativas que trabalham os laços, a coesão, a colaboração, o conhecimento entre os alunos, entre os professores e os alunos, e entre os próprios professores. Quando nós temos escolas que apostam na criação de um bom clima, é logo uma extraordinária prevenção do ponto de vista da possibilidade da ocorrência de mais comportamentos agressivos, violentos. Portanto, essa questão do clima, eu diria logo, é o grande chavão. Às vezes nós temos os professores têm, falava há um bocadinho, não é? Os professores às vezes são muito incompreendidos, e eu acredito nisso. E vejo, os professores têm um programa muito extenso para cumprir, e, portanto, a sua grande preocupação, e depois há, em alguns anos, exames, portanto, têm mesmo que cumprir o programa. E essa é a principal prioridade deles. E muitas das vezes é aquilo que eles sentem como sendo a sua principal função. Sou professor, tenho que implementar estratégias de aprendizagem e tenho que cumprir este programa. Claro que é a sua principal prioridade, mas tem um grupo à frente, não é? Primeiro dia de aulas, segundo dia de aulas, terceiro dia de aulas, começam a entrar no programa. Primeiro deviam entrar na relação. Eu acho que se houvesse uma semana prévia, uma espécie de semana de acolhimento, de comunicação, de inter-relação, de dinâmicas, em que o próprio programa incluísse, não é? Agora vamos construir o grupo e depois fazemos o trajeto. As coisas fluíam muito melhor. Há um sentimento de que a violência tem aumentado. Eu acho que isto é claro. Há muitas organizações, muitos observatórios, muitas entidades, PSP, GNR, o Observatório de Bullying, enfim, a PAV, há muitos locais onde nós podemos ir buscar estatísticas. Pronto. Eu sei que a comunicação social interessa-se muito das estatísticas, mas de facto eu sou sempre um bocadinho cautelosa quando falamos em estado da arte. Agora, de todas as fontes que nós podemos procurar, e há fontes rigorosas do ponto de vista da recolha de indicadores e que depois se transformam em estatística, há fontes mais informais do dia-a-dia, daquilo que nós ouvimos das direções das escolas, dos profissionais que estão no terreno, dos pais, dos professores. Mas pronto, se nós fizermos assim uma recolha das várias fontes, eu acho que é um sentimento generalizado de que a violência de facto tem aumentado. Tem aumentado nas escolas também, porque tem aumentado de uma maneira geral na sociedade. E eu sinto que há um aumento nas escolas. Às vezes há casos mais gravosos, mais com contornos demasiado violentos, e que muitas das vezes são notícia de abertura dos telejornais e, portanto, é inegável. Agora, também não sinto que isso seja o dia-a-dia das escolas, mas de uma maneira geral tenho sentido que tem havido um aumento de situações de violência nas escolas. Agora, quando falamos em violência mais grave, o que é que estamos a falar? Claro que tudo o que é físico é o que é mais chamativo e é aquilo que é tipificado na lei, portanto, chama mais a atenção, é mais visível, porque deixa marcas e, portanto, mobiliza logo a comunidade escolar como um todo em relação a esses incidentes. Contudo,
há muitos outros tipos de violência mais subtis, mais escondidas, mais que não deixam marcas visíveis e que deixam uma gravidade do ponto de vista das repercussões para a saúde mental, não é? Que às vezes tem uma longevidade, digamos assim, na vida destas crianças e destes jovens que não se mantêm em situações físicas. Há agressões físicas que deixam, até inclusivamente com membros partidos e os tais espancamentos, que os miúdos vão parar ao hospital, têm uma intervenção cirúrgica e ao fim de uns meses fisicamente recuperam. Claro que deixa marcas, sendo um episódio isolado, as marcas que deixa, enfim, é muito difícil de avaliar as marcas que deixam um episódio de violência extremo, mas deixa marcas, naturalmente. Contudo, eu não gosto de fazer comparações, há outros tipos de violência que também deixam marcas, e que é a violência psicológica, é a violência da perseguição, é a violência da humilhação, é a violência do abuso, da prepotência, do receio, da ansiedade, das fobias que se desenvolvem, das depressões, e muitas das vezes quando isso perdura, portanto, nós quando falamos em repercussões, em estado da arte e em gravidade, temos que também avaliar de que tipo de violência estamos a falar. Se é a tal violência física, se é a violência psicológica, se é a violência relacional, qual é a duração? Não é? Durante um ano letivo, um episódio só, 2, 3, vários anos letivos, qual é a frequência com que isso acontece nessa duração? Não é? É todas as semanas, é todos os dias, é de 15 em 15 dias. E depois isso então é que nos estudos longitudinais nos dizem que há marcas que ficam para a vida. Quando nós falamos às vezes nos desafios e quais são os desafios, um dos desafios é esse, é a identificação. Como é que nós, se nós passarmos no recreio, durante um intervalo e visionarmos 2 miúdos à briga, ou 2 miúdas, porque hoje em dia, tanto eles quanto elas, se podem envolver num episódio desses. Fisicamente, não só pelo barulho que fazem, mas como pela agitação física e motora que causam, não é? Não são miúdos que estão a conversar, que estão a andar de um lado para o outro, causam um burburinho que é facilmente identificar. Agora, aquele miúdo que está a ser ameaçado por gestos, por palavras baixinho, por olhares, ou que está a ser denegrido na sua imagem através do telemóvel, nós não vemos. Nós não andamos a ver os perfis dos miúdos no intervalo, não andamos a controlar o que é que diz aquele que está ali a 10 metros um ao outro. Não estão a fazer, não estão a ter nenhuma ação de grande exuberância, nem fisicamente muito hostil, portanto, não faço ideia. E pode ser uma ameaça velada até à integridade, não é? Mas está a ser verbal, está a ser por gestos, e aquele miúdo está aterrorizado. E nós não fazemos ideia. Portanto, nem sempre é fácil de identificar os sinais de violência não física e de bullying e de ciberbullying nos espaços escolares. E isso é um grande desafio, a identificação. As pessoas preocupam-se muito com as causas da violência. Eu acho que qualquer um de nós, com as condições certas, com os motivos certos, pode ser violento. Eu, se visse alguém atacar a minha filha, provavelmente teria uma situação de violência extrema e irracional. Portanto, eu acho que qualquer ser humano é capaz de uma ação de violência. E isso é importante nós termos essa consciência. Aquela coisa de, eu nunca seria capaz de... A gente não sabe. Eu às vezes vejo cenários de guerra, que infelizmente temos agora 2 situações de guerra e muito mais próximas do que nós podemos pensar. E eu às vezes penso assim, nós estamos... Olha, isso é outra coisa, é a banalização da violência. Nós estamos nas nossas casas, no nosso conforto, sentados no nosso sofá,
às vezes a comer uma refeição numa mesa farta em comida e estamos a ver em direto a guerra. E podemos ligar o botão, desligar, passar de canal. E é impressionante. Eu entendo a necessidade que temos de estar informados, mas faz-me tanta confusão. Os nossos repórteres. Então, caiu a casa. Então, e agora como é que é? E aquelas pessoas a mostrarem o pior do seu sofrimento, o pior das condições em que vivem, e nós estamos sentados no conforto das nossas casas a assistir a guerra em direto. E se isto não é uma banalização da violência, se não nos comovemos com estas situações, ficamos apenas indignados, mas estamos-nos a comover com aquilo, estamos a ser empáticos com aquela mãe, com aquele pai, com aquele casal, com aquele idoso que perdeu a casa, que perdeu... E depois vamos trabalhar. E vivemos no nosso dia-a-dia, vamos ao supermercado e esta violência que nos entra pela casa, não é? Entra também pelos olhos dos nossos miúdos, das nossas crianças. Os desenhos animados estão mais violentos. O que ouvimos nas notícias é violento. Os conteúdos que eles podem ver na internet sem controle nenhum, muitas das vezes é violento. E, portanto, pode haver mimetismo, mas também há muita banalização. É assim, a violência começou a fazer parte do nosso dia-a-dia. Isto não é ser conservadora, mas eu quando era nova, quando era mais criança e jovem, eu não me confrontava com conteúdos desta natureza. E se me confrontasse, ficaria seriamente afetada. E eu não sinto os miúdos hoje afetados com este tipo de conteúdo. E isso preocupa-me. E, por outro lado, também é uma grande falta de empatia. E em relação a isso, já puxando a corda, e como as conversas são como as cerejas, é fundamental também para o nosso desenvolvimento e para prevenir a violência, o nosso desenvolvimento das competências socioemocionais. E eu sei que, enfim, o papel da escola não deveria ser esse, em primeira análise, mas esse está envolvido na forma como nós podemos ensinar. E nós podemos ter como agenda oculta, digamos assim, é assim, os professores terem uma agenda oculta, não é? Têm o programa para dar, mas vou utilizar estratégias colaborativas, dinâmicas de grupo que os coloque a conhecer a perspectiva um do outro, é giríssimo quando nós pedimos aos miúdos para defender a perspectiva oposta daquela que eles acreditam, não é? Mas se têm que ganhar uma competição ou apresentar um trabalho através dessa estratégia, é extraordinário para eles perceberem. É como dar um mergulho no outro, não é? Eu vou dar um mergulho no ponto de vista do outro e também o compreendo. E depois, portanto, é ter uma agenda oculta em que o desenvolvimento das competências socioemocionais, gestão de conflito, controle dos impulsos, tomada de decisão consciente, desenvolvimento da empatia, a assertividade também, porque não é só empatia, é também ser assertivo. Portanto, há uma série de competências socioemocionais que nós podemos utilizar nas estratégias de ensino para que os miúdos vão aprendendo e em simultâneo vão aprendendo também a relacionarem-se com os outros. E lá está, é o tal grupo. Eu estou em grupo, aprendo com o professor, portanto aprendo também competências socioemocionais. E isso é uma das grandes riquezas e das grandes oportunidades que nós temos quando falamos em diversidade, é aproveitar. Quando eu há bocadinho dizia, temos um grupo de turma, vamos começar a trabalhar como grupo primeiro e depois então vamos atirar-nos aos conteúdos. O que é que eu tenho na sala de aula? Eu, professor que chega ao primeiro dia de aula, eu gosto de conhecer os meus alunos. Eu normalmente faço sempre uma dinâmica de conhecimento, sei lá, o que é que eles gostam de comer, como é que são as famílias, esse tipo de coisas. Quando isso é feito numa sala de aula em que temos 20, 30 alunos que vêm de backgrounds completamente diferentes, que têm culturas diferentes, que têm experiências e vivências completamente diferentes, é muito rico.
É muito rico pô-los a conversar uns com os outros e eles perceberem, e às vezes vem essa ideia ou essa consciência de privilégio que eu tenho, mas também vem muitas das vezes a consciência de que ele, vivendo num ambiente diferente, tem outro tipo de privilégios. Sim. Porque nós pensamos assim, ele vive nas avenidas, tem, o outro vive noutro sítio, mas tem acesso a uma cascata, tem acesso a não sei o quê, e portanto, o que é ser privilegiado hoje em dia? E isso sim, é uma lição às vezes de uma grande humildade, que a humildade é uma coisa que hoje em dia não anda por aí, enfim, escondida. Mas os miúdos têm uma lição de grande humildade quando contactam com as vidas uns dos outros, quando percebem os países de onde vieram, como é que são, como é que é o seu dia a dia, quais são as grandes lutas. Às vezes luta por água potável, que é uma coisa que nós abrimos a torneira e deixamos a água correr. E é uma coisa que para alguns miúdos é quase imoral. Como é que tu deixas uma torneira com água tão valiosa a correr? E os outros miúdos não entendem. Então, isso é um privilégio, não é? Ter água potável é um privilégio. Nem me passaria pela cabeça. Porquê? Porque não conheço as realidades dos outros. E, portanto, quando nós aproveitamos isto, é aproveitar a diversidade que temos para trabalhar a empatia. De onde é que tu vens? Como é que é o teu dia-a-dia? Quais são os aspectos mais importantes ou aquilo que é mais importante assegurar na tua família, na tua sociedade? Portanto, é muito giro quando os miúdos começam a conversar uns com os outros e começam a ver que engraçado. E chegam a casa e partilham com os pais. Pai, não imaginas, eu tenho um colega na minha turma que tem uma cobra. Tem uma cobra. Pai, é sério, uma cobra em casa, no aquário. Não, e anda com ela enrolada na mão. Porque aquilo entre eles era... Portanto, é muito engraçado. E isso favorece a empatia. Mas favorece também a relativização, não é? Das coisas. A ideia do privilégio, a humildade. Eu sinto tanta pena dos professores, eu sinto-os exaustos quando chegam ao fim do ano letivo. E ainda não acabou o trabalho deles. Quando os miúdos saem da escola, têm muita tarefa. Eu não sei como é que o ensino ficou assim. Eu, quando comecei a dar aulas, há muitos anos atrás, eu tinha tempo para programar. Eu ainda falava esta semana com os meus colegas. E tu não te lembras quando entrámos aqui? Nós tínhamos tempo para fazer investigação, mas não é fazer investigação a que se fala hoje em dia de vamos fazer um estudo, recolher dados e produzir conhecimento, que é importante. Não, é investigar o que é que se faz nas outras escolas. Que programas é que existem? Que materiais? Olha, encontrei este vídeo é inspirador, pode ser utilizado neste... Os miúdos adoram ver conteúdos mais digitais, não é? Pode ser utilizado quando damos o apego, quando falamos na entrada para a escola. E eu lembro-me que tínhamos tempo para ter reuniões só de reflexão sobre as nossas aulas. Olha, como é que correu a tua disciplina? Olha, descobri este livro maravilhoso, vou-te emprestar. E tinha tempo para o ler e para retirar dali algumas dicas e estratégias para depois implementar em sala. Hoje não temos tempo para isso, é impressionante. Estamos sempre a responder ou a questionários, ou a inquéritos, ou a fazer relatórios, ou fazer planos enfim, para entregar na secretaria, para entregar... E os professores, eu acho que estão a ser soterrados em trabalho que não lhes deveria competir, e depois têm menos tempo para se dedicar ao conhecimento da tal diversidade que está em sala, ao conhecimento mesmo do aluno e daquilo que ele traz consigo. Eles levam uma mochila às vezes muito pesada para a escola. Levam mesmo, realmente, muitos, que é impressionante, os miúdos pequenitos com livros e livros e livros. Mas para além disso, levam uma mochila emocional e social, com alguns deles com muito peso. E os professores conseguem aliviar, só que não têm tempo para conhecer essa mochila e eu acho que isso é fundamental. Eu começaria por dizer que são sinais de sofrimento. É fácil de identificar quando o miúdo está em sofrimento. Portanto, há sinais claros, que é
está em sofrimento. Vamos ver que idade tem, porque na entrada para a adolescência há sinais que podem ser confundidos com envolvimento em comportamentos de bullying ou de violência que não tem nada a ver. Tem a ver mesmo com o sofrimento do crescer. Pronto. Sinais de alerta, veio-me muito a propósito. Portanto, sofrimento de uma maneira geral. Miúdos que transmitem comportamentos de grande receio, de ansiedade, isolados. O isolamento nos recreios, no refeitório. Miúdos que querem e que pedem para ficar na sala de aula a terminar um trabalho, com alguma regularidade. Miúdos que nos intervalos estão sempre junto de um adulto, ou pedem para ir para a biblioteca, ou pedem para estar na sala de aula, mas são sempre esses miúdos. Miúdos que não se integram nas atividades cá fora com os outros colegas. Claro que depois há sinais exteriores, não é? Roupa rasgada, nódoas negras, abatimento, tristeza, material escolar que desaparece ou que está danificado. Portanto, há alguns sinais físicos visíveis e depois os sinais emocionais e os sinais relacionais, como é que ele está ou não está integrado no grupo de turma, miúdos que são sempre os últimos a ser escolhidos para fazer turma, para fazer grupo. Claro que alguém tem que ser o último a ser escolhido, mas às vezes nós reparamos que, o que é que eu ia dizer, nunca devemos ver um sinal isoladamente. Pode haver um miúdo muito bem integrado socialmente, mas que é péssimo na educação física. É sempre o último a ser escolhido num jogo de equipa, já sabemos, mas não é porque ele seja vítima, pronto. Mas pode ser também porque ele é vítima. Portanto, há que ver uma série de sinais na conjuntura e depois nós perguntamos, olha, como é que ele está em casa? Olha, como é que ele está na tua sala? Olha, e ele, não, na minha sala é sempre o primeiro a ser escolhido para os trabalhos de grupo, porque ele até é muito bom aluno. Estou aí no recreio. Não, no recreio está quase sempre integrado, isso não há problema, até é muito dinâmico, foi ele que teve a iniciativa de criar o grupo. Eu ia dizer no WhatsApp, mas hoje quase não usam, é noutra plataforma qualquer, mais atual, mas portanto há que fazer uma leitura conjunta, não é? Dos vários indicadores, mas acima de tudo, tristeza, abatimento, súbitas alterações de humor, irritabilidade, isolamento social, e depois os sinais podem ser diferentes em casa, não é? E na escola. Portanto, há sinais que aparecem na escola, há sinais que aparecem em casa. Em casa, estar sempre fechado. Os adolescentes são muitas vezes fechados dentro do quarto. Lá está. Há que enquadrar os sinais. Mas não ser chamado para festas, não pedir para sair com os colegas, manifestar ansiedade ou receio ou nervosismo ao abrir o telefone, ao abrir o computador. Portanto, são alguns sinais que pode ser que haja agressões através do ambiente digital. Súbitas alterações de humor, alterações de apetite, alterações de sono. Portanto, são alguns dos sinais que nos dizem que a nossa criança, o nosso filho, o nosso jovem está em sofrimento. Pode ser um sofrimento de amor, pode ser um sofrimento relacionado com o crescimento, com as inquietudes, com o não gostar do meu corpo, com as dificuldades de autoimagem, de ansiedade na entrada da puberdade, portanto, aquelas oscilações hormonais, isso faz parte, mas pode ser, de facto, decorrente de uma situação de violência, de perseguição, de bullying. Portanto, há que ver o panorama todo. Como é que ele está em casa, como é que ele está na escola, como é que ele está com os amigos. E depois, então, fazer uma avaliação. Quando nós falamos em programas de intervenção e quais são as estratégias mais eficazes, as mais eficazes e que têm em estudos de meta-análise, que têm dados comprovados de eficácia e de diminuição dos índices de violência, são as whole school approaches, portanto são aquelas abordagens para toda a comunidade escolar e, portanto, incluindo sempre os funcionários não docentes. Porque encontram-se muitas das vezes nos espaços dos alunos, não é?
no serviço de atendimento aos alunos e, portanto, conseguem ver sinais no refeitório, na tesouraria, na secretaria, nos recreios, quando se está a tratar da limpeza das zonas comuns, nas casas de banho. Portanto, nós conseguimos ver aí uma série de sinais e de miúdos que podem, de facto, estar em sofrimento. E, portanto, a formação para estes profissionais, portanto, que são os profissionais de educação, professores e educadores, e os profissionais não docentes que se encontram em contexto educativo, é fundamental, porque ajuda-os a detectar. E a detectar aquilo que é mais visível, mas também a detectar aquilo que é mais subtil, porque se fizermos formação, as pessoas ficam alerta para essas situações, para esses comportamentos, para essas possibilidades. E, portanto, em mecanismos de identificação e depois em mecanismos também de intervenção, não é? Qual é a melhor forma de intervir, como é que eu posso acolher, como é que eu posso monitorizar e, portanto, funcionários, professores e alunos e comunidade dos encarregados de educação. Portanto, normalmente são as estratégias mais eficazes. Há muitos estudos longitudinais que nos apontam uma imensidão de possibilidades, de consequências para miúdos que são recorrentemente vitimizados na escola. E são consequências escolares, naturalmente, que também é importante ter em consideração, que tem a ver com o desempenho, tem a ver com a fobia, com a ansiedade, com a indisciplina, com a abstenção, enfim. Consequências para a saúde mental, tem a ver com as sensações de bem-estar, de tristeza, ansiedade, depressão, ideação suicida, tentativas de suicídio. E as repercussões relacionais, têm a ver com a minha integração no grupo de pares, com o número de amigos que tenho, com a qualidade relacional desse número de amigos e, portanto, os estudos longitudinais têm-nos dito que há uma maior probabilidade de haver repercussões para a saúde, principalmente mental, dos miúdos que se envolvem em comportamentos principalmente de vitimização. Agora, eu gosto sempre também de alertar que, imaginemos que numa população escolar nós fazemos uma recolha de uma amostra e vamos estudar dos miúdos vitimizados, os seus níveis de depressão, de ansiedade, etc. Os que não têm, que não manifestam níveis de depressão e de ansiedade, não entram no estudo, mas também existem. Portanto, claro que a violência deixa marcas, claro que, pelo menos nos períodos em que as crianças e os jovens passam por situações de violência, esses períodos são negros, são dolorosos, são de sofrimento emocional, às vezes muito intenso, mas muitos miúdos ultrapassam e continuam as suas vidas socialmente adaptadas, o que mesmo não se pode dizer de muitos miúdos agressores, que depois se envolvem em condutas de agressividade, de delinquência, de oposição, aquilo que nós chamamos condutas opositoras, não é? E disruptivas, e que mais facilmente se podem depois envolver em situações de violência no namoro, de violência familiar, e eventualmente futuramente de violência conjugal, porque tem a ver com um perfil de prepotência, de abuso, de intimidação que pode ser transitório e diminuir depois na altura da adolescência, eu depois integro, eu depois cresço, eu depois amadureço as minhas competências socioemocionais e, portanto, as minhas iniciativas e as minhas ações passam a ser menos abusivas e mais assertivas e evoluo no meu percurso normal de vida, adequado, ou posso, principalmente se eu retirar mais-valias da minha ação abusiva sobre o outro, retiro contrapartidas, tenho alguma impunidade, não sou identificado, não me denunciam, portanto, continuo neste tipo de ação. E depois, muitas das vezes, tem percursos, escaladas evolutivas, do ponto de vista da maior gravidade dos seus comportamentos violentos. Também existem estudos retrospectivos, não é? Com pessoas que
com criminosos, com pessoas que cometeram crimes e que depois vão ver os seus percursos de vida e quase sempre encontram comportamentos de violência e de bullying na sua infância. Agora, não quer dizer que todos os miúdos que são agressores tenham condutas agressivas ao longo da vida. Portanto, muitos deles ultrapassam, evoluem, crescem e amadurecem. Muitos deles permanecem. Portanto, isso depois também tem a ver com o caldeirão mágico dos fatores facilitadores e dos fatores inibidores. Não é? Traz contrapartidas, às vezes, apelativas. Não é? Carisma, traz-me aqui, eu, agressor, sinto um certo carisma, sinto poder, sinto reconhecimento, sinto que as pessoas acolhem tudo aquilo que eu digo e que faço e que peço. Não é? E, portanto, há assim uma sensação, há pessoas que gostam do poder, não é? E não da colaboração. Portanto, quando isso acontece, muitas das vezes acontece porque é um efeito de grupo. Se o grupo não for, não compactuar, não é? Com essa postura, mais facilmente eu deixo de utilizar um comportamento que eu sinto que não é valorizado, nem reconhecido. Porque quando nós falamos nos fatores e nas causas da violência, há sempre um conjunto de fatores que tem a ver com o grupo. É o efeito de grupo. Todos nós sofremos um efeito de grupo. Não é? Há coisas tão simples como eu não querer destacar-me e se todos dizem que é branco eu digo parece-me assim um branco meio amarelado, mas sim, pode ser branco. São 10 ou 15 pessoas a dizer que é branco, porque é que eu ia dizer que é amarelo? Portanto, isso é um efeito de grupo. Claro que não é um efeito violento, mas esse efeito de grupo pode existir de variadas formas, não é? E, portanto, os miúdos, às vezes, para se integrarem, principalmente naquela idade em que eu necessito de estar integrado num grupo de pares, eu posso utilizar como estratégia a integração à custa de outros, não é? À custa de outros. E isso acontece em alturas de transição, principalmente ali, segundo ciclo, terceiro ciclo, quando começa a necessidade de eu estar integrado num grupo de pares, o efeito de grupo pode ser dissuasor ou pode ser, ao contrário, facilitador. Até um grupo ecológico. Sim. Às vezes nós vemos situações agressivas, não é? Quando os seus valores são completamente opostos, mas o efeito de grupo faz com que venha tudo ao de cima. Eu costumo dizer, no extremismo não se encontra virtude, não se encontra bom senso, não se encontra ponderação. Portanto, seja qual for o extremismo, porque às vezes há aquele extremismo em defesa dos bons valores mais altruístas e a defesa é tão extrema que acaba por arrasar. Eu tendo, até por formação e por investigação, em dividir em categorias, digamos assim. Agora, mesmo dividindo em categorias, todas elas interagem umas com as outras. Ora, imaginemos que eu passo por uma situação de violência. Dadas as minhas características pessoais, de temperamento, de personalidade, de história de vida, de enquadramento familiar, esse episódio de violência tem em mim um eco diferente, que pode ter, por exemplo, em filho. E isto é muito difícil de prever. Como é que as coisas impactam em cada um de nós, nomeadamente a violência. Eu posso utilizar essa situação de violência para me tornar mais empática com os outros, para estar mais atenta aos miúdos mais frágeis, isolados e vulneráveis da minha comunidade, porque passei pelo mesmo. Para me tornar mais, como é que eu ia dizer, mais sensível aos sinais de alerta dos outros, sensíveis às pequenas mudanças de humor, antecipar situações de risco, não me colocar tão facilmente em risco, porque aprendi com as situações de violência. E isso é uma aprendizagem. À custa, mas é uma aprendizagem. Ou pode fazer um eco em mim de me tornar uma pessoa mais amargurada, reativa,
na procura da justiça social de uma forma extremista, como falávamos há pouco, procurando vingança, procurando fazer com que os outros sintam aquilo que eu senti e, portanto, o eco que a violência fez em mim como pessoa é sempre diferente de pessoa para pessoa. E isso acho que é importante termos essa consciência, porque quando falamos em fatores de risco, fatores protetores, causas, nunca é linear de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas experiências, cada pessoa metaboliza as experiências de vida à sua medida e com as suas competências e com as suas características. E, portanto, se calhar eu começava por dizer que quando falamos em fatores de risco ou causas, as primeiras, ou um conjunto delas, tem a ver com as características pessoais. Miúdos ou miúdas, mais introvertidos, mais ansiosos, mais inseguros, reagem de forma diferente a determinadas situações, e miúdos mais impulsivos, reativos, dominadores, reagem de forma diferente também. E, portanto, começamos a ver perfis temperamentais de ação e de reação em relação ao outro, em relação às regras, em relação aos obstáculos, em relação às frustrações, em relação aos conflitos, que podem antecipar o desenvolvimento de perfis agressores e de dominância, ou o desenvolvimento de perfis de submissão e inatividade. E aí, isto começa-se a ver em tenras idades. Portanto, eu não estou a falar em bullying cedo, mas estou a falar em perfis. Depois temos estes miúdos que interagem uns com os outros. Os professores que têm formação, há cadeiras de psicologia do desenvolvimento, felizmente. Apesar de terem sido muito reduzidas com as novas, quando passámos o processo de Bolonha, tivemos que retirar uma série de carga letiva a uma série de disciplinas que eram fundamentais. Uma delas era essa. Mas os professores e os educadores que têm formação têm sempre uma cadeira de psicologia do desenvolvimento e, portanto, percebem como é que os miúdos crescem, quais são as características, quais são os fatores decisores, quais são as influências, etc. E esses perfis psicológicos, de temperamento, os educadores de infância começam logo a perceber muito cedo. E por isso é que, felizmente, na educação de infância, não temos um currículo pesado e que temos que cumprir, e felizmente que se investe muito mais no aspecto relacional, no aspecto do grupo, no desenvolvimento dessas competências socioemocionais, o que é ótimo porque ajuda eu não queria utilizar a palavra limar, mas a ajustar, não é? Algumas arestas que alguns miúdos têm, a saberem ajustá-las e a saberem desenvolver algum certo autocontrole de algumas das suas características, nomeadamente de impulsividade e de dificuldade de controle dos seus impulsos, porque isso previne a tal, como é que eu ia dizer, um encaixe mais explosivo com outros miúdos que tenham características completamente opostas, de grande passividade, de grande inatividade, de grande insegurança. E isso pode ser feito desde cedo. E não é com uma intenção psicológica muito elaborada, é mesmo no sentido de ajudar miúdos que têm traços mais exacerbados a saberem ajustá-los no dia-a-dia em sociedade. É o que nós aprendemos todos, é o que nós todos vamos aprendendo. Portanto, quando eu falava em fatores individuais, falo em traços muito precoces que nós temos. Todos nós temos temperamentos diferentes, não é? Há pessoas mais ativas, mais passivas, mais agitadas, mesmo em termos físicos, motores, e às vezes são esses miúdos que causam algum ruído na sala de aula, porque ainda há aquele ensino mais tradicional de que tens de estar quieto, calado e sentado e todos a ver as costas uns dos outros, que é uma coisa que me faz uma confusão nas salas de aula. Eu entro numa sala de aula e vejo as cadeiras todas alinhadas e o que é que os miúdos veem? Veem as costas uns dos outros, em vez de verem as caras, em vez de verem as reações uns dos outros, não é?
E, portanto, quando nós queremos miúdos que manifestem um perfil mais sossegado e passivo em sala, e eles trazem temperamentos que não são assim, são miúdos que às vezes se destacam como quase opositores. E há uma grande energia, hoje em dia, nos miúdos, que é difícil de canalizar dentro da sala, mas que se consegue. Existem muitas estratégias para isso, nomeadamente neuroeducação, que é outra área que eu acho que era fundamental para os professores terem formação, mas entretanto já dei uma volta enorme. Bom, fatores de temperamento e de personalidade, portanto estilos que possam ser mais propensos a desenvolver um comportamento mais dominante, abusivo relativamente ao outro, ou um comportamento mais incapaz de se afirmar na relação com o outro. E, portanto, isto são características pessoais. Depois, características familiares, que falava há bocadinho no mimetismo, não é? Portanto, como é que a minha família age como modelo relacional, como modelo parental, que educação é que eu recebo, é punitiva, é negligente, é hostil, é calorosa, é afetuosa, é compreensiva, ou super protetora, que me inibe também de crescer e de desenvolver mecanismos de proteção, de crescimento, de amadurecimento, de exploração do outro, das situações, das circunstâncias, dos objetos, das pessoas. Portanto, também temos às vezes casais que são demasiado pais, castradores, na autonomia dos seus filhos. E, portanto, há que encontrar um equilíbrio. Mas, de facto, temos fatores familiares que também podem ajudar a entrar nesse tal caldeirão de fatores que são facilitadores de um desenvolvimento de situações mais violentas. Depois temos os fatores do clima do grupo. Eu sinto-me integrado, não me sinto integrado. Se fizermos um teste sociométrico, quantas nomeações é que eu tenho? Sou chamado ou não sou chamado para os trabalhos de grupo? Os meus colegas procuram-me, são convidados para as festas? Tenho um número de amigos razoável? Estou integrado nas atividades da escola? Extracurriculares, não extracurriculares? E, portanto, tem a ver com o clima. Sinto-me ostracizado, não, marginalizado, valorizado pelos professores ou não? Portanto, como é que é o fator relacionado mais com o clima da sala e com o clima do grupo? E depois fatores escolares que também têm a ver com a própria arquitetura das escolas, não é? Com os espaços mais ou menos iluminados, com os espaços mais ou menos isolados, com as características dos balneários, enfim, a existência de um regulamento na escola ou não, não é? Há tolerância zero ou não há tolerância zero? Há projetos que incidem sobre estas questões ou não? Há escolas com maior envolvimento dos alunos em iniciativas e projetos, como falava há pouco, o Happy Schools, o Ubuntu, a ciência, portanto, e eu sinto que estou envolvido e que me identifico com o projeto de escola, que é um projeto que aposta no meu crescimento ou não. Há supervisão dos espaços. Os funcionários são funcionários atentos, que me conhecem, que se preocupam, que me perguntam. Há safe spaces, ou seja, há lugares seguros na escola, onde se eu estiver a ser perseguido, sei onde posso dirigir. Biblioteca, um espaço no recreio que tem sempre supervisão, ou que tem uma atividade desenhada, ou que tem um equipamento. Há um Buddy Bench, é uma iniciativa muito engraçada que algumas escolas, sei lá, primeiro ciclo principalmente, têm, que é um banco que pode ser de madeira, pode ser de metal, enfim, muitas vezes é de madeira porque pode ser pintado pelos miúdos, que é um banco de jardim que está num espaço de grande visibilidade e que a comunidade constrói, no sentido, muitas delas constroem com os pais, com os alunos, com os professores, muitas delas pintam, os miúdos pintam, fazem as flores, deixam mensagem, e utilizam esse banco como o banco, que é o banco a expressão é buddy bench, portanto é o banco do companheirismo, da amizade, de quando eu me sinto sozinho, com um problema, ansioso, receoso, triste, vou-me lá sentar. E aquilo sinaliza, porque toda a gente já sabe que aquele banco é só se senta lá quem precisa.
de ajuda. É lá, está lá sentado o Francisco, o que é que se passa? Vamos ver o que é que se passa com o Francisco. E os miúdos mobilizam-se nesse sentido. Não é um banco que se põe lá e depois alguém que descubra o que é que, não é? Portanto, é um banco que é colocado com essa finalidade, que os miúdos conversaram sobre isso, que os miúdos antecipam problemas ou fatores ou causas para me sentar no banco. Seria porque tu achas que se acontecer isto é uma boa situação? Sim, sim, a gente senta-se no banco se acontecer isto aqui, então o que é que fazemos se sentarem no banco? Temos que lá ir ver o que é que se passa. E portanto, qual é a cultura de escola, qual é a integração no grupo de turma, quais são as minhas características pessoais e familiares, e tudo isto é uma conjuntura. E eu acho que uma das coisas que as escolas podem utilizar são as parcerias, não é? Há muita colaboração, há muitas organizações na comunidade que está disponível para articular com as escolas, e aí a autonomia é ótima, para articular com as escolas. Sei lá, eu estou-me a lembrar agora da Escola Segura. Pronto, a Escola Segura é óbvia, tem o programa para isso, portanto é muito fácil articular com a Escola Segura. Mas há outras, portanto, nós temos a APAV, temos a CPCJ, temos empresas na região, há projetos de empreendedorismo que se articulam com as empresas, com o tecido empresarial da região, e que eles vão à escola e que explicam e que os miúdos perguntam. Os miúdos às vezes estão tão longe da realidade do dia-a-dia, não têm consciência como é que a sociedade funciona, quais são as estruturas que funcionam na sociedade, onde é que eles se podem dirigir se tiverem problemas, dúvidas sobre determinadas áreas e determinados domínios. E, portanto, as parcerias locais são extraordinárias e podem ser muito ricas. E podemos trazer para dentro da escola, com intencionalidade, não é? Algumas iniciativas, alguns projetos, alguns momentos que mobilizem a comunidade escolar, e nomeadamente que possam ser dissuasores de situações de violência escolar. Portanto, eu acho que um dos aspectos, porque isso ajuda a ultrapassar os fracos recursos que muitas escolas têm, não é? Portanto, claro que um psicólogo é fundamental. Os educadores sociais têm também ótimas ideias e conseguem pôr em prática iniciativas extraordinárias. Se a comunidade docente estiver mais sensível, dizia há pouco, e é verdade, este fenómeno é muito complexo. Mexe com muitas dimensões, muitos fatores. É verdade. Então, mas há muitos programas que já estão consolidados, que estão disponíveis, que é muito fácil de encontrar e de recolher. Há muitos recursos. A Direção-Geral de Educação tem montes de recursos disponíveis que as escolas se podem apropriar e implementar. E depois há iniciativas muito simples, como o Buddy Bench, como os equipas de líderes. Há os líderes digitais, que também é importante, porque esta parte digital, hoje em dia, já não é o futuro, é o presente. É o presente e vai continuar a ser o futuro. E também temos os líderes, os Safe School Ambassadors, que são os embaixadores da escola segura, que são iniciativas que se baseiam em programas de tutoria e de liderança, em que os alunos mais velhos, os tais que amadureceram, que já ultrapassaram as questões das inquietações e das ansiedades da entrada na adolescência, que já estabilizaram os seus níveis hormonais, e que são mais atentos, que já passaram por situações, não é? E que são mais atentos em visionar e identificar sinais de risco, comportamentos de risco, isolamentos, e portanto estes miúdos podem se juntar para serem eles próprios uma espécie de vigilantes, não é? E há escolas que têm iniciativas em que esses miúdos têm um boné, ou têm um crachá, ou têm um fio com uma identificação, e os miúdos em dificuldade, em sofrimento, inseguros, podem se dirigir àqueles líderes. Olha, eu hoje se calhar, então diz lá o que é que se passa. Eu hoje estou aqui um bocadinho aflito porque tive este problema em casa, ou porque a minha turma não sei o quê, e eles são acolhidos, são acompanhados. Facilita também mecanismos de denúncia, não é? De tirar o peso de ser o próprio, a fazer queixa. Há um programa na Austrália muito engraçado, que era se vamos fazer para eles, porque não fazer com eles? Portanto, isto é em inglês.
E de facto, quando nós começamos estes projetos, é sempre muito bom envolvê-los desde o início. Porque os miúdos comprometem-se muito mais com uma coisa em que eles construíram, não é? Qual é o objetivo? Olha, quais são os melhores sítios? Quais são os comportamentos mais? Por onde é que vocês acham que devemos ir? Do que, olha, temos este projeto, já feito, previamente feito, com estes objetivos, vamos lá. Não, quando eles se envolvem na construção, envolvem-se muito mais facilmente depois na procura de soluções, e eles são muito criativos. São muito criativos e têm um conhecimento muito grande da realidade, porque são eles que estão na escola todos os dias, das 9 às 4, das 9 às 5, conhecem muito bem os espaços, conhecem muito bem os comportamentos, já passaram pelas idades mais precoces e que podem dar pistas extraordinárias. Portanto, no fundo, é tê-los como nossos consultores. É que é mesmo. Assim, temos parcerias na comunidade, mas as parcerias mais valiosas, às vezes, estão ali debaixo do nosso nariz, dentro da nossa sala de aula. São os miúdos mais velhos, que são extraordinariamente capacitados para ajudarem os professores a implementar melhores políticas e a implementar melhores práticas. A maioria não se envolve e, portanto, é agarrar nessa maioria, isto a volta que eu dei, é agarrar nessa maioria e torná-la proativa. E, portanto, são recursos enormes que nós temos, numéricos, dentro da escola, que são os nossos alunos. Os tais 3, que em 4 só um é que se envolve, portanto, estes 3, mais os outros 3, é uma população enorme que nos pode ajudar a prevenir, a intervir, a identificar, a denunciar e a encontrar os melhores mecanismos para tornar a escola mais segura e com um clima mais afetuoso. Eu vejo miúdas a quererem fazer operações estéticas com 15 anos. Com 16. Quando eu descobri a maquiagem, devia ter 28. Não, eu acho que, bom, entrando pela tecnologia e não querendo diabolizar, porque a tecnologia traz-nos vantagens extraordinárias. Só o podermos comunicar com a família que está imigrada, não é? Eu, no meu tempo, tinha que... Telefonávamos aos meus tios que estavam no Brasil, assim, quando faziam anos, no Natal, e pouco mais, e os telefonemas eram muito caros. E hoje em dia ligo pelo WhatsApp e é um instante, é só uma questão de fuso horário. Portanto, eu acho que a tecnologia trouxe-nos um mundo de potencialidades extraordinário, de conhecimento, de aproximação, de comunicação extraordinário. Mas foi tudo muito rápido. Eu acho que o salto tecnológico que nós demos numa geração foi abismal, tremendo, uma coisa que ultrapassa a nossa capacidade de acompanhamento. Eu acho que, acima de tudo, a própria investigação tem dificuldade em acompanhar e produzir conhecimento na área da tecnologia, principalmente no cyberbullying, porque estamos a falar de violência através da tecnologia, de acompanhar o ritmo de evolução. Nós, para amadurecermos um instrumento e validarmos, quando o aplicamos, já está desatualizado. Eu tenho assistido a uma série de comunicações e palestras no âmbito da inteligência artificial, e a última que assisti foi muito, muito curiosa, porque era uma pessoa muito na crista da onda e, portanto, muito atualizada. E quando apresentou a apresentação, né, disse-me: entretanto, apareceu uma que eu não tive tempo de pôr aqui, uma aplicação, porque isto é assim, estamos sempre desatualizados. E, portanto, as consequências e a repercussão que tem para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento cerebral, eu acho que só daqui a uns anos é que vamos ter alguma ideia, porque o cérebro também é muito maleável, é muito plástico, portanto a gente adapta-se e desenvolve competências que se calhar não desenvolvíamos quando eu era criança, mas também se perdem outras que nós desenvolvemos e que eles não desenvolvem. Quando chegarmos à conclusão se isso é bom ou mau, se calhar ainda não sabemos. Agora, as potencialidades e as implicações, direi mais, as implicações que a tecnologia traz no dia-a-dia são enormes. Se eu falar em violência, falo em implicações como exposição,
uma amplificação enorme da exposição. Se eu for agredido no recreio, é uma coisa que dura uns minutos e acabou. No dia a seguir pode já não acontecer, na semana seguinte pode não acontecer, pode voltar a acontecer 15 dias depois, é outra vez uma duração específica, teve aqueles intervenientes e teve aquela audiência presente. Se isto for gravado e disseminado, está sempre a acontecer, está sempre a ser visionado, está sempre a ser comentado, está sempre a ser disseminado em vários locais e ultrapassa fronteiras, não é? Portanto, é um tipo de exposição muito mais nefasta do que a exposição que eu sinto no recreio com aquelas 35 pessoas que lá estavam presentes, não é? Portanto, uma coisa tem a ver com a exposição, outra coisa tem a ver com a persistência dos conteúdos. Os conteúdos que são gerados ficam. A menos que haja uma intervenção policial e que se identifiquem, e portanto isso implica queixa, implica um processo que nem toda a gente quer seguir. Se não houver essa intervenção, os conteúdos é muito difícil de serem retirados. E mesmo que sejam, podem ser mais tarde voltar a aparecer, porque ficam no computador de alguém, ficam nos telemóveis de alguém, porque entretanto foram partilhados pelos miúdos todos, que partilharam nas suas redes, nos Facebooks, já não é Facebook, mas enfim, nas redes que eles utilizam, e portanto aquilo andou por aí, e vai ser muito difícil de identificar e de retirar. Portanto, conteúdo persistente, replicação, audiência, não é? A amplificação disto, e depois o anonimato. De onde é que aquilo veio? Quem é que começou? Quem é que me persegue? Quem é que faz estes comentários? A criação de falsos perfis. Mesmo que eu não consiga apagar da minha memória um incidente que aconteceu num balneário ou num refeitório ou no corredor da minha escola, é só na minha memória. Não conseguir apagá-lo da internet é não conseguir apagar da memória de centenas de pessoas que estão sempre a ver e que podem a qualquer momento voltar a falar nisso, voltar a visionar. Claro que hoje em dia as coisas vão passando, não é? Há alguns vídeos que a gente se lembra que foram virais, que se tornaram virais, mas nunca mais se falou nisso, nunca mais apareceram, porque entanto aparecem sempre outros. Portanto, a vida continua. Mas o que é certo é que os miúdos depois têm os seus perfis, têm redes muito entrosadas, com muitos miúdos presentes, com muitas partilhas. Quando mudam de local, mudam de escola, os perfis vão sempre atrás. E, portanto, há sempre uma tendência de exposição menos positiva de si, quando há conteúdos sobre si, privados, às vezes sexuais, às vezes íntimos, agressivos, que se encontram de vez em quando a circular e que não se consegue eliminar. Até os aspectos éticos dos conteúdos, não é? E os miúdos absorvem sem filtro, clicam para partilhar sem pensar. Quer dizer, tu partilhaste isto e pensaste nas implicações, e pensaste quem é que está neste grupo, e pensaste duas vezes se isso merece a pena ser sequer partilhado. Porque se pensasses um bocadinho antes, há muitas campanhas que think before you post, não é? Online, e que são muito interessantes, porque têm conteúdos muito giros, que os meus, aquilo faz-lhes pensar um bocadinho, mas é o imediatismo do consumo digital, sem capacidade crítica, sem pensar um bocadinho sobre isto, e nós não passamos por isso. Portanto, vemos a tecnologia e utilizamos-la, se calhar com mais capacidade crítica, com sentido ético das coisas, não é? E como é que ensinamos os miúdos, principalmente os nossos filhos, a apropriarem-se dessa tecnologia com a qual eles já nasceram? Portanto, não foi introduzida posteriormente, nasceram. E, portanto, eu sou um bocadinho também ambivalente quando falamos 16 anos, 14, quando é que se pode entrar, quando é que não se pode, porque eles têm que dar os primeiros passos, mas deviam dar os primeiros passos com supervisão, com orientação, com consciência, e eu acho que nem todos os pais estão capacitados para isso. Tem acesso a tudo, abre tudo, permite tudo. Claro que há uma série de softwares de controle parental que pode ser utilizado, mas também é preciso saber utilizar. Também é preciso saber utilizar. E que pode ajudar
neste crescimento, neste contacto com alguns conteúdos. Mas eu acho que os pais estão muito impreparados e os miúdos também. São impreparações diferentes, não é? Os pais porque não dominam esta tecnologia e os miúdos porque não amadureceram as suas competências e porque não conseguem retirar dos pais estas tais orientações. Portanto, quando nós damos um telemóvel com dados móveis, um tablet, ou permitimos um acesso ao computador, permitimos uma janela para um mundo desconhecido, onde estão pessoas, onde estão conteúdos que nós não deixaríamos contactar se fosse presencialmente. Não temos essa consciência, muitos pais não têm essa consciência de que é uma janela para o desconhecido, é assim, mas estão em casa, estão seguros, não é? Fisicamente estão seguros, corporalmente estão seguros, mas é uma falácia, não, eles não estão seguros. Temos uma receita perigosíssima, temos, e eu confesso, não tenho receitas, antídotos, não tenho um antídoto para isso, porque tudo evolui demasiadamente rápido. Eventualmente agora, com a inteligência artificial, já há uma série de recursos que ajudam os professores a integrar o chat GPT em sala de aula, utilizar algumas ferramentas de forma a desenvolver até o pensamento crítico dos miúdos em sala de aula. E, portanto, talvez pudéssemos utilizar as ferramentas de inteligência artificial a nosso favor, ou seja, como forma de ajudar a identificar situações potenciais de agressão, ajudar a desenvolver pensamento mais crítico relativamente aos conteúdos, a alguns conteúdos, portanto, utilizá-la, lá está, para não diabolizar, não é? Utilizar as potencialidades, porque tem imensas potencialidades. E porque não construir software ou ferramentas que possam ajudar a identificar, a controlar, a orientar os miúdos nesta navegação, neste mundo mais digital, porque isto de facto é mesmo um admirável mundo novo. Os casos mais frequentes também dependem com a idade, não é? Os miúdos mais novos, os casos mais frequentes é dizer mal, partilhar conteúdos maldosos acerca dos colegas e, portanto, esses são os mais comuns, são mensagens incómodas, agressivas, humilhantes, entre eles. E a partilha dessas mensagens e os comentários através dessas mensagens. À medida que vão crescendo, já se utilizam mais os conteúdos de gravação, não é? E, portanto, ainda que os mais frequentes sejam... temos os relatórios do YouKids Online, temos uma série de relatórios que apontam para isso. Acima de tudo, os mais negativos, os mais nefastos, aqueles que causam mais dano emocional, psicológico, são os que utilizam as imagens. Não é? Quando há gravações, porque é a nossa imagem, sou eu, como pessoa, que estou a ser visionada, ou de uma forma íntima, ou de uma forma humilhante, ou de uma forma agressiva, ou manipulada, não é? E que depois se dissemina. Não sei se lembrou, foi o ano passado, acho eu, também em Espanha, aquela comunidade ali próximo da fronteira com Badajoz, uma aldeia, aquilo até era acho que era uma aldeia, era uma comunidade pequena de miúdas menores que viram as suas imagens nuas a circular por aí. E o que é que tinha acontecido? Tinha sido um dos miúdos, 2 ou 3 miúdos da escola delas, que foram buscar as imagens delas vestidas, com fatos de banho, ou vestidas, que elas tinham nos seus perfis e que manipularam, não é? E que manipularam. E depois utilizaram aquilo e foi um escândalo, mas felizmente aquelas mães levantaram-se e fizeram barulho, foram para a comunicação social. Isto é inadmissível, isto tem que se fazer alguma coisa em relação a isto, foi tudo eliminado também, mas é um tipo de ação que causa
causa um impacto na autoimagem, na minha autoestima, impressionante. Portanto, não, os piores casos de ciberbullying são ou o assédio e a ameaça velada, portanto anónima, eu hei de te encontrar, eu hei de fazer isto, que também acontece, o cyberstalking, ou então a utilização de imagens. E depois também há uma fração que é o revenge porn, não é? Portanto, os miúdos que acabam as suas relações amorosas, a partilha, é uma coisa que deve ser muito trabalhado, que é a partilha de conteúdos pessoais, privados, íntimos ou sexuais, não deve ser feita. Ponto. Há coisas que não se partilham. Ponto. Ai, mas eu tenho confiança, mas é o namorado, mas é o namorado. Não se partilha. A partir do momento... Exatamente. E mesmo depois dos 18 não devem fazê-lo, não é? Porque é sempre uma possibilidade daquilo ir parar a mãos quem a gente não confia. Eu já nem digo formação, eu digo atualização. Mesmo nós, os docentes, os docentes até por uma questão de ferramentas, não é? Portanto, há uma série de ferramentas digitais que nós podemos utilizar em sala, que são extraordinárias, que são apelativas, que têm uma potencialidade fabulosa e, portanto, necessitamos dessa atualização. Mas não só. Não é? É uma atualização também para termos a consciência daquilo que existe, daquilo que pode ser feito, dos locais e das ferramentas que eles utilizam, com que intenção utilizam. Portanto, essa formação é fundamental também para eles. Porque uma coisa é eu conhecer a ferramenta, outra coisa é ter a consciência das implicações. Esta tal consciência ética e crítica, eles não têm. Ter noção e passar à prática demoram o seu tempo. Mas eu acho que sim. Eu acho que têm noção. Então, os próprios professores, os próprios pais têm essa noção. Eu acho que os pais hoje em dia têm muito pouco tempo. Também. As vidas transformaram-se de uma maneira impressionante. E os pais têm muito pouco tempo. Mas têm noção. Se nós falarmos com pais, eles dizem: eu já nem consigo acompanhar aquilo que eles falam às vezes de aplicações que eu não fazia ideia que existiam. Portanto, há essa noção que temos muita dificuldade em acompanhar. E quando falo em legislação, a legislação então ainda é muito mais morosa. Andamos sempre atrás. Para haver legislação tem que haver o que legislar. Portanto, também faz sentido. Portanto, primeiro instalam-se os problemas e depois então sente-se a necessidade de legislar e depois então legisla-se. E quando se legisla, já o problema se modificou muito, porque então em termos tecnológicos é como na investigação. Estamos sempre a aprimorar e a aperfeiçoar e a incluir questões sobre potencialidades da tecnologia que não tínhamos no instrumento anterior, porque entretanto as coisas evoluíram, modificaram-se e apareceram coisas novas. Por isso estamos a evoluir a uma velocidade alucinante que dificulta a formação, a atualização, a legislação e a investigação. Por isso é que daqui a uns anos é que a gente vai perceber melhor. E eu penso que esse é o maior desafio hoje em dia. É esse. Por isso é que eu acho que agora com estes passos da inteligência artificial devemos olhar para ela como uma ferramenta a utilizá-la em nosso benefício. Já que isto acontece, ferramenta. Vamos lá ver como é que nós podemos construir um melhoramento de ti para ajudar isto, nisto e nisto e naquilo. Porque aí talvez tem que ser. É tudo muito rápido e como os saltos tecnológicos são cada vez maiores, permitem saltos ainda maiores, porque é natural, não é? Portanto, à medida, agora com... o ChatGPT apareceu há quanto tempo? Foi assim uma coisa... Depois dele, já há o Gemini, já há o não sei o quê, já há o não sei o que mais, já há um de imagens, já há um que fabrica isto. Em espaço de meses.
porque como os saltos são muito grandes, do ponto de vista tecnológico, depois permitem outros mais gigantescos. Portanto, vai ser muito difícil. Eu tenho, assim, não direi reservas, mas sinto uma grande inquietação com este mundo como ele está. É o síndrome da abstinência. Quando há um verdadeiro vício, corporalmente, sente-se da mesma forma que uma droga. Portanto, o cérebro habitua-se a criar circuitos, não é? De recompensa e depois ficamos a ressacar se não tivermos, quando há uma verdadeira dependência. Porque eu também ouço, e isto eu gostava de desmistificar, que eu ouço muitas vezes no discurso dos pais, dizer, os meus filhos são dependentes da tecnologia. E quando vamos a ver, tem aquele uso normal de tecnologia que os miúdos têm, que é superior àquilo que nós consideramos que seria adequado. Porque podiam utilizar aquele tempo para coisas mais enriquecedoras, físicas, presenciais. Podiam, é verdade, mas não são verdadeiros dependentes. Os dependentes da internet, os dependentes dos jogos, os dependentes da tecnologia, são miúdos que não conseguem sair do quarto, que prescindem da alimentação, dos hábitos de sono, que, se possível, faltam à escola, que não conseguem largar a tecnologia para ir dar um passeio, para ir com os pais a qualquer lado. E, portanto, isso é que é a dependência. A dependência é uma dependência como de outra substância. Portanto, cria dependência, cria ansiedade, cria angústia. Pronto. Agora, que os miúdos estão sempre tic-tic-tic, é verdade, e às vezes vão para a mesa, mas se depois ligarmos a televisão, se estivermos a ver um vídeo, eles veem o vídeo connosco, são capazes de sair connosco para ir almoçar fora, se a gente pedir, eles viram o telefone ao contrário, portanto, não deixam que a tecnologia interfira com os seus ambientes, continuam a ir às discotecas, a sair à noite com os amigos, dormem, comem, portanto, não há uma interferência na sua vida cotidiana como há quando há uma dependência. Portanto, há que desmistificar um bocadinho o que é que nós consideramos como pais, que é já um uso excessivo, um uso de uma dependência mesmo, não é? Portanto, mas existem. É uma incompetência motora que eu às vezes vejo. Em termos do equilíbrio, eu vejo isso. Os miúdos parece que não sabem subir uma árvore. Não, também vejo os ambientes e os espaços educativos com um excesso de proteção. Agora há o chão de alguns parques infantis que é assim meio amolecido, uma pessoa passa por lá, os saltos até se enterram. Meu Deus, o que é isto? No meu tempo não havia nada disto. E nós crescemos e esfolámos os joelhos, portanto, também aprendemos com isso. Eu acho que hoje em dia há um excesso de proteção nos miúdos que também faz com que eles não explorem as próprias capacidades motoras que eles têm, não é? De equilíbrio, de encaixe, de agilidade. E, portanto, concordo plenamente com o Carlos Neto. Eu acho que o grande desafio é tecnológico. É o grande desafio, porque é o presente e vai continuar a ser o futuro naquela avalanche evolutiva que a gente já aqui falou. Portanto, tem a ver com a integração da tecnologia no dia a dia, mas eu acho que o grande desafio é utilizá-la em nosso proveito. Portanto, o que é que podemos fazer para identificar a violência, para prevenir, para intervir? Vamos utilizar a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, de forma a que possamos criar mecanismos que nos ajudem nisso. Portanto, isso é um desafio que eu acho que é claro. Outro desafio é o envolvimento dos pais, que é uma coisa que sempre foi necessária, que continua a ser necessária e que cada vez mais é necessária. É ter os pais envolvidos no desenvolvimento dos filhos e no seu percurso escolar. Portanto, criar pontes, espaços, tempos para que consigamos trazer os pais à escola, mas não é trazer à escola para ouvir uma coisa chata ou para ouvir críticas, não. Porque sejam mesmo momentos construtivos e apelativos e de desenvolvimento. Portanto, o envolvimento dos pais
Outro desafio são as colaborações e as parcerias, que é, tenho poucos recursos, o que é na comunidade que eu posso utilizar? Vou convidar, vou estabelecer um protocolo, vou arranjar a forma de os trazer cá. Outro desafio é tornar os miúdos mais proativos na escola. Outro desafio é melhorar o clima da escola. Eu fui falando nisto tudo, mas acho que é fundamental melhorar o clima das escolas, apostar em metodologias de formação não formais, para que haja um tempo em que se criem relações, coesão no grupo e depois então ganhamos isso, ganhamos o resto do ano letivo todo. Portanto, eu apostava nisso. Happy Schools, Ubuntu, há tantas ferramentas, tantas metodologias que podemos trazer para dentro da escola e que ajudam a fomentar melhores relações entre os miúdos e entre os miúdos e os professores. E criando esse clima de escola, tudo o resto é muito mais fluido e muito mais prazeroso, sem dúvida. São assim esses desafios.